E aí, boa noite, amigos. Eu diria bem amigos da Rede Globo, de tanto que a gente tem Copa do Mundo na vida. Estamos aqui de novo para uma live que mais comumente é chamada de ao vivo com vocês. Que bom, que prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje a gente está no Instagram e no Facebook para dar acesso para mais gente que às vezes não gosta tanto do Facebook. E nós vamos falar de um assunto hoje aqui. Marta, eu, estamos preparados aqui, cada vez mais preparados para falar de um assunto que eu acho que vocês conhecem, mas não sei se vocês identificam por esse nome aqui, tá? Aidu. Apareceu um personagem na minha vida que me ajudou muito com essa história do Aidu, que foi o Guilherme Minsen. Guilherme Minsen hoje é presidente do Chefs Club. Chefs Club é uma lindo, né? Startup. Ele foi funcionário da Ponto de Referência e hoje é presidente de uma empresa. Eu tenho o maior orgulho de ele ter trabalhado comigo. E um dia eu chamava o cara que atendia bem de craque. Aí qual não foi minha surpresa quando um pessoal na época era do Ponto Frio, falou assim: craque, Edmo, craque lembra craque, né? E na minha cabeça, a única coisa que não lembraria era craque de craque droga, né? Eu falei, caramba, e aí, de repente, o Guizo, com aquela criatividade dele bacana, meteu um Aidu. Como Aidu, Guizo? Aidu eu faço. Aidu, não, Edmo. Na época era atitude, atendimento, ou primeiro era atendimento, incrivelmente diferente do usual. Aí eu achei que, num momento qualquer, seria melhor fazer diferente, né? Atitude e atendimento. Atitude inspiradoramente diferente do usual diz respeito a inovar e atender bem, que são duas coisas completamente complementares e que hoje constroem tudo que uma marca pode ser de competente a beça. Tá certo? Então, essas coisas são as coisas das quais nós vamos falar aqui. Eu acho que vocês vão gostar do que a gente vai falar, mas é importante a gente conversar. Está dando uma reverberação aqui, está aparecendo um som. Vamos ver o que acontece. A gente tira aqui para poder ficar bacana com vocês. Boa. Vamos começar falando dessa história. Esse e-book que eu estou dando para vocês, cujo endereço está aí na chamada, é um bit.ly, né? Tem um redutor dele aí, um bit.ly e-book Aidu. Ele fala de tudo que eu aprendi na vida sobre atendimento. Parece pouco, mas é muito, porque a gente conseguiu condensar numa... É uma revista, eu achei bem bacana quando eu fiz essa revista. Tem dois símbolos importantes abertos aqui, o nome e essa coisa aqui que eu faço, ao contrário, é sempre falar para quem que a gente trabalha, né? O título dessa revista é Aidu e o subtítulo dela é Empresa Trabalhando para Ajudar Quem Entrega a Promessa da Marca, que é o cara da ponta. Se vocês virem, na hora que vocês baixarem o PDF, vocês vão ver que quem está em destaque nisso aí é o cara da ponta. Atendimento é feito por uma pessoa que está lá na ponta da empresa, seja num call center, seja numa loja, seja na casa do cliente quando é B2B, que é o cara que, na verdade, transfere para o cliente toda a energia que a marca tem, toda a competência que a marca tem, ou não. Tá certo? Esse é o problema. Ou não. Né? Essa é a dúvida que a gente sempre tem. Para conseguir atendimento, tem que se fazer um esforço sobrenatural. Tem gente que acha que atendimento é uma coisa fácil de fazer, mas atendimento é muito difícil de fazer, principalmente atendimento consistente, feito por muitas pessoas. Feito por uma pessoa é tranquilo, né? A gente sempre faz trabalho e você pergunta se na loja do dono ou na empresa do dono tem uma pessoa muito boa. Aí ele fala, fulano. Sempre fala fulano. A última que eu ouvi foi a Paula. Só a Paula. E os outros? Né? Então, o que nós falamos sobre atendimento tem a ver com conseguir fazer atendimento com todas as pessoas que trabalham numa determinada área ou numa determinada empresa. E isso é mais difícil do que parece. Valor de atendimento. Né? Tem outra pergunta que se faz sempre, tem um monte de gente que pergunta para mim, Edmond, você... Eu até rio dessa pergunta, que é, você só faz atendimento? Eu falei, caramba, né? Só faz atendimento é a coisa mais ofensiva, né? Porque atendimento é muito amplo.
E como é que começa essa história toda, né? Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é assim, ó, atendimento, nós vamos passar aqui por várias fases, desde quando começa até lá na ponta, quando o cliente recebe o atendimento. Mas eu quero falar para vocês, primeiro, do cara que gera atendimento numa marca, tá certo? Do cara que constrói ou não o atendimento de uma marca. Que é quem? Quem que vocês acham que é? Só pode ser uma pessoa. É o dono. É o cara que fez a marca. Então, eu já tive experiências na minha vida com pessoas cuja vocação tem muito a ver com atendimento. Né? Eu conto muito a história Tem uma pessoa que toca uma empresa aqui no Rio de Janeiro que se chama Delírio Tropical. A Amparo, que é a grande gestora da empresa, ela tem o marido dela que trabalha com ela, Paulo Antônio, tem o Rodrigo que ajuda no financeiro, só que a Amparo é a pessoa que exala atendimento. Essas pessoas, que são as pessoas que inspiram o atendimento, fazem ou não o atendimento andar por toda a empresa. Eu lembro a primeira vez que eu fui no Delírio Tropical, no centro da cidade, né? Eu sou paulista, moro no Rio de Janeiro, e a menina me serviu, tá certo? É uma coisa... O slogan do Delírio é a fila anda, né? Porque o Delírio tem uma fila de 50 pessoas, você acha que vai demorar, de repente anda. Qual não foi minha surpresa? Quando a segunda vez que eu fui no Delírio, tá certo? A pessoa virou para mim e falou: o senhor quer aquela salada do outro dia? Eu falei, caramba, já é demais, né? Essas coisas de lembrança, o cara lembrar de você, são demais. O outro caso que eu adoro contar é o caso da Multicoisas, aqui na Marquês de São Vicente. Eu acho a Multicoisas uma rede espetacular em termos de atendimento, não pretensiosa, singela e muito boa de atendimento. Aí a menina, né, a primeira coisa que ela falou para mim foi, na segunda vez que eu fui: seu Edmundo, boa tarde. Aí eu falei: seu Edmundo, boa tarde, é muito. Da onde vem isso aí? Vem do dono. O dono que pensa em atendimento, ele pensa muito mais do que só atendimento. Ele pensa em pessoas, ele pensa no cliente, ele sabe que as pessoas vêm antes do cliente, que é uma coisa que muitos se têm errado em varejo, né? O cliente é o cara mais importante da marca. Não, desculpe. O cara mais importante da marca é a pessoa que atende o cliente, né? O cliente escolhe a marca ou não se essa pessoa que atende o cliente é muito boa. Só que esse cara só vai ser muito bom se o dono inspirar. Eu aprendi com meu pai e minha mãe IGP, né? Principalmente com meu pai. Minha mãe era EPD, né? IGP é interesse genuíno em pessoas. Tá certo? Interesse genuíno em pessoas. Interesse genuíno em pessoas é aquela pessoa que, quando o cara que trabalha com ela não está bem, ela vai pensar, conversar com a pessoa para ver se ela está bem ou não e como é que faz para ela ficar bem. O cara que não tem interesse genuíno em pessoas dá um toco na pessoa que chega atrasada sem querer saber se ela teve problema ou não. Isso faz uma grande diferença na hora que a gente pensa numa empresa focada ou não em gente. Esse cara, que é o dono da empresa, vai fazer pedra no lago, né? Ele deixa cair uma mensagem de cuidar de gente que invariavelmente vai se espalhando até chegar lá na ponta. Certo? Então tudo começa aí. Esse cara pode ser um cara muito bom de produto, pode ser um cara muito bom de design, pode ser um cara muito bom. Só que, quando ele nasceu, a mãe dele, o pai dele, disseram para ele assim: se preocupe com quem estiver ao seu lado. Se preocupe com quem estiver no teu barco. Tá certo? Porque essa pessoa vai se sentir no seu barco se você cuidar dela. Donos de negócio que acreditam em gente, tem um negócio nos Estados Unidos chamado capitalismo consciente. Se eu posso indicar um livro para vocês lerem, se chama Empresas Humanizadas. Foi escrito pelo Raj Sisodia, R-A-J-S-I-S-O-D-I-A, ou J-A. Raj Sisodia, chama-se Empresas Humanizadas. Esse livro conta uma história de marcas que cuidam muito das pessoas que trabalham nelas, e tem uma estatística lá dentro, né, para quem gosta de estatística, né, que diz que essas empresas, comparadas com empresas que não cuidam de gente, crescem até 10 vezes mais que as outras.
Olha que loucura. O Jim Collins, que é um cara também administrador maravilhoso, fez um livro sobre empresas feitas para durar. Esses caras do capitalismo consciente, que cuidam mais de gente do que os outros, crescem até 10 vezes mais do que os caras do empresas feitas para durar. Entenderam isso? Então, donos de negócio que se preocupam com pessoas fazem com que o negócio evolua muito mais rapidamente do que quem não se preocupa. Detalhe importante sobre se preocupar com gente é muito sério, né? Por quê? Número 1, vocês fazem ideia do custo que tem adicional de se cuidar de gente? Posso falar para vocês? É zero. Sabe por quê? Porque gente está incluída no custo fixo. A gente já paga para ela todo mês um salário. E, às vezes, pelo fato de eu não estar trabalhando bem essa pessoa, ela não dá para a empresa aquilo que a empresa acha que ela deveria dar. Tem uma história que eu já contei na minha vida para muita gente. Eu, na Johnson & Johnson, mais ou menos uns 30 e poucos anos atrás, eu era gerente de fábrica de escovas e fio dental. Né? Uma época da minha vida, fui gerente de fábrica. As fábricas da Johnson & Johnson eram o negócio mais maluco do mundo, porque eram pit stop de Fórmula 1, assim, limpas, bem conservadas. E tinha aquela história de pegar o cara veterano, 15 anos, e dar um prêmio para ele. Um dos caras para quem eu dei o prêmio era um Rolex, um relógio Rolex, assim, valioso. Não era nada de ouro, não, mas era um troço valioso. Ele virou na frente de todos os diretores da Johnson & Johnson e falou: não gostaria de ganhar um relógio, eu gostaria de ganhar um chapéu. Aí todo mundo curioso, por que o chapéu? Né? Que coisa é essa de chapéu ao invés de relógio? Ele falou: o relógio vai adornar o meu braço, tá certo? E o chapéu adornaria a minha cabeça. Eu tenho certeza que a coisa mais importante que eu dei para a empresa foi minha cabeça, meu cérebro, minha alma, e não meu braço. Era fábrica, numa época de taylorismo, tempos e métodos e tal, e o cara me deu uma lição do que realmente importa quando você é líder. Essa pessoa, que era um operador de máquina, eu lembro muito bem que tinha manutenção preventiva na fábrica e tal, e ele antecipava a manutenção preventiva, porque ele ouvia o barulho que a máquina estava fazendo e ele dizia assim: é melhor parar essa máquina, mesmo que não esteja prevista uma manutenção preventiva, porque eu tenho certeza que ela vai quebrar. O pessoal da manutenção, disputando poder, na primeira vez teimou, quebrou a máquina. A partir daí, a máquina tinha manutenção preventiva quando estava programado ou quando o meu amigo dizia que ela estava precisando. Pessoas lideradas por líderes com IGP doam muito mais do que o trabalho. Na verdade, elas fazem um negócio que é quase mágico, né? Elas voluntariam pela empresa. O voluntariado é uma energia que a gente até duvida que possa existir, porque o mundo é tão capitalista hoje que a gente duvida que certas pessoas se doem para o trabalho da maneira que elas se dão. Isso não tem casta, isso não tem classe social, isso independe do nível hierárquico ou do nível acadêmico que a pessoa tenha. É amor à camisa. A gente tem uma pessoa que trabalha com a gente aqui em casa, que, eu vou dizer para vocês, ela é muito engraçada, porque ela virou assistente da família inteira, e ela é voluntária braba. Quando ela pega para fazer uma faxina, né, a Marlene, que é essa pessoa que eu estou falando, ela não faz faxina, eu chamo ela de maremoto, porque ela lava tudo. Aí você fala assim: por que uma pessoa que trabalha um dia na sua casa, certo? Entra, a hora que ela entra e sai, ela só sai a hora que ela deu a faxina inteira no negócio. Então, não tem casta, não tem nível social, não tem dedicação, amor ao trabalho e, eu vou dizer para você, retribuição pela maneira com a qual ela é tratada. Porque eu acredito muito que as duas coisas são muito importantes. Então, olha bem, nós estamos falando de um dono de negócio que trata bem as pessoas e estamos falando de uma pessoa muito especial, não é qualquer pessoa que é talhada para atender bem,
que, ao ser tratada dessa forma, arrebenta quando faz as coisas. Ok? Isso inclui, então, uma coisa importante é essa. Quer dizer, o dono de negócio que tem preocupação com pessoas faz a empresa dele merecer que pessoas muito especiais queiram trabalhar nelas. Essa é uma loucura, né? Porque um exemplo, talvez, da primeira empresa que eu ouvi falar que fazia isso maravilhosamente bem é Nordstrom, nos Estados Unidos. Todo mundo fala das empresas que atendem bem hoje e tal, e eu volto para a Nordstrom. Eu ouso dizer que a Nordstrom, que é uma rede de lojas de departamento chiques nos Estados Unidos, é muito melhor em atendimento do que a Disney. Né? Todo mundo fala da Disney, porque a Disney é espetacular. Só que a Disney tem um problema. A pessoa vai à Disney com qual frequência? Muito menos do que ela vai a uma loja. Então é muito fácil você ir à Disney uma vez por ano e adorar a Disney. É muito fácil você ir à Disney, né? E o contato que você tem com a Disney é com pouquíssimas situações onde o que você tem que fazer não seja razoavelmente previsível. Certo? As coisas da Disney, infeliz ou felizmente, já aconteceram. Né? Já milhares de coisas aconteceram, eles sabem o que vai ser feito, os produtos não se renovam tão fortemente quanto numa loja, e a Nordstrom tem esse problema. A Nordstrom é moda. Moda renova, hoje em dia, uma vez por semana. As pessoas têm que conhecer produto toda semana, e conhecer num nível altíssimo. Essa Nordstrom é uma empresa cujo maior forte é a contratação. A Nordstrom tem um ditado, né, que eu já falei milhões de vezes, mas eu adoro ele. Uma vez eu estava numa reunião com, hoje em dia chama Head, né, o Head de RH da Nordstrom. E alguém perguntou para ele assim, pô, eu vejo a Nordstrom arrebentando em atendimento. Quem é que treina o seu pessoal? Como é que você treina o seu pessoal? Esse cara, na maior cara de pau do mundo, falou assim, quem treina o meu pessoal são os pais deles em casa. A gente acha esse pessoal e contrata. Muito doido isso aí. Aí, me aprofundando, eu cheguei num detalhe de perceber e aprender que a Nordstrom tem uma regra do jogo. Tem um papelzinho lá dentro, pregado em várias paredes, que fala assim, ó, tome a decisão em qualquer situação. Se você errar, o problema é nosso, porque, afinal de contas, nós te contratamos, nós ensinamos você como a gente espera que você trabalhe e nós gerenciamos você. A prova disso, um dia eu estava em Los Angeles e, de repente, cheguei para um vendedor da Nordstrom. Eu sou um perdido de caminho doido, né? Se eu contar para vocês o que eu já fiz de besteira em termos de errar caminho, vocês vão chorar, mas vamos pegar essa história só. Aí cheguei para um menino que trabalhava na Nordstrom e falei para ele, olha, eu estou num hotel tal, e eu estava de carro, né? Eu não vou saber chegar lá. Você poderia me ensinar? Aí o menino deu aquela olhada na loja, assim, né? Deu aquela virada de cabeça. Provavelmente ele fez contato com alguém, eu não percebi. Falou-me. E aí me encaminhou para o estacionamento, pegou o carro dele, fez a gente seguir ele até o hotel. A hora que eu cheguei lá, né? Se fosse no Brasil, eu teria medo de sequestro, né? Mas lá estava tudo tranquilo. A hora que eu cheguei, ele saiu do carro, cumprimentou a gente, agradeceu. Falei, não, eu que tenho que agradecer. Aí eu perguntei para ele, vem cá, conta essa história. Você simplesmente abandonou teu posto de trabalho às 10 para as 10, né, que era mais ou menos essa hora, e foi embora. Ele falou, não. Eu me comuniquei com o meu chefe visualmente, ele percebeu que eu estava com uma situação, tem um código nosso, de uma situação onde, quando a pessoa tem problema, eu posso ajudar, e eu tomei a liberdade de trazer você aqui. Aí eu falei para ele assim, o grande lance do atendimento é o para quê. Para que você faz atendimento? Tem gente que trabalha atendimento porque o atendimento está ruim. E tem gente que trabalha atendimento para que a marca seja conhecida por um atendimento maravilhoso. Aí eu perguntei para ele, para que você faz isso? Ele olhou para minha cara e falou assim, para vocês dois ficarem com essa cara que vocês estão. Cara de uau! Então, olha bem, a Nordstrom é uma empresa familiar, tá? Todo mundo tem mania de criticar a empresa familiar. A Nordstrom é uma empresa
familiar. Tentou colocar um CEO, acabou não dando certo, voltou à família, CEO externo. Não existe nada mais forte do que uma empresa ser amadora. Amador é aquele que ama, tá entendendo? O cara que ama é muito diferente. Agora, que tal acrescentar ao amador, o profissional, o trabalho bacana, o processo bacana? A Nordstrom faz isso, tá? Ela pega gente que ama para trabalhar com dono que ama o que faz. E ela faz umas coisas, em termos de processo, esse que a gente mencionou é uma coisa aleatória. Alguém precisa, ela faz. Mas ela tem processo. O processo dela é tão engraçado que, por exemplo, quando você vai comprar um sapato masculino, a Nordstrom é uma empresa oriunda de uma loja de sapato. Ela virou loja de departamentos a partir de loja de sapato. Aí, eu que trabalhei com sapato, né, até brinco em tudo quanto é palestra que eu dou, que quem vende sapato aprende que ajoelhar para o cliente é a coisa mais importante do mundo. Aí não deu outra, né? Cheguei na Nordstrom, a Nordstrom é a empresa que melhor atende na face da terra, falei, a galera deve ajoelhar para o cliente. Não dá outra. Você vai vestir o sapato na Nordstrom, antes de você pedir o sapato, perdão, eles te colocam aquela máquina de medir o pé, ajoelhando para medir seu pé. Começa por aí. Você escolhe o sapato, eles te trazem 5 pares de sapato. Como assim? Então, o maior dilema de uma loja de sapato, vocês sabem qual é, né? O tempo de espera e solidão que você fica entre o cara sair de perto de você e ir lá no estoque buscar sapato. Eles não deixam isso prejudicar o processo. Eles trazem 5 pares de sapato. Eles aprenderam que homem normalmente compra assim. Ele pede um número e pode dar errado, tá certo? Então ele traz o quê? O número de baixo e o número de cima. Ok? Não vai voltar porque errou o número. Outra coisa que ele faz é pegar aquele sapato que você comprou, cor diferente, igual. Aí pega um parecido da mesma cor. Pronto, 5 pares de sapato, acertou. Aquilo é o objeto de trabalho dele. A maioria dos homens compra dessa forma, eles perceberam isso, então eles podem improvisar, mas existe um padrão mínimo de serviço a ser prestado, que é a garantia de que o cara não tenha que voltar lá atrás por erro de numeração. Né? Nos Estados Unidos tem a ajuda do meio ponto, né? Que ajuda muito, e além disso, a venda adicional já é feita no mesmo processo. Então, vê bem, estou recuperando, né? Dono de negócio absolutamente comprometido, que contrata pessoas, se compromete com elas e o agradecimento dessas pessoas é fazer um trabalho maravilhoso para o cliente em nome da marca. Arte. Não, não é arte. É arte, mas tem processo também. É arte, mas tem cultura. É arte e tem gestão. Quem é que faz esse tipo de coisa nos Estados Unidos? Então, tem várias empresas nos Estados Unidos que são a referência da minha vida para esse tipo de trabalho, tá? Há muito tempo atrás, o Tom Peters escreveu um livro que chamava Em Busca da Excelência, e ele mencionava, nessa época, McDonald's, 3M, como sendo empresas fantasticamente competentes em excelência, né? Que eu não acredito em excelência, depois eu vou dizer por quê para vocês. E tinha lá uma empresa chamada Stu Leonard, que era um supermercado. Esse supermercado tinha a história do efeito uau. Tem um outro hotel nos Estados Unidos, uma outra empresa nos Estados Unidos, que é um hotel, Ritz-Carlton. O cara da Stu Leonard, ele fala assim, ó, se alguém quiser devolver um peixe de $5, não hesite, devolva. Ah, mas como assim? E se ele devolver errado, né? Bom, se ele devolver errado, são $5 que você perdeu. E se você não devolver, esse cara, ao invés de $5, ele compra $100 por mês. Ele tem 20 amigos que têm 20 amigos cada um. Vocês já pensaram no prejuízo que daria se ele parasse de comprar no seu supermercado? Então devolva. Essas são as coisas do Stu Leonard. Aí tem um outro camarada, que é o Ritz-Carlton, esse hotel que eu falei para vocês, que, para não deixar o cliente triste, tá certo? O que ele faz? Ele tem um negócio chamado Guest Pacification, pacificação do hóspede. Qualquer pessoa que trabalhe no Ritz-Carlton tem $2.500 de possibilidade de dar para um cliente
para converter o cliente de um cliente muito triste no hotel em um cliente super satisfeito e que, de maneira que ele não saia do hotel triste. Tá certo? Ele quer que o cara saia do hotel muito feliz. Estupidamente bom, né? Essas coisas são exemplos, né? A Nordstrom, por exemplo, tem uma outra história que é assim, troca incondicionalmente tudo que você levar para ser trocado. Tem uma história da Nordstrom que é o pneu, né? O cara foi devolver pneu na Nordstrom, aí alguém falou para ele assim, se eu quer dinheiro ou mercadoria de volta? Aí o cara falou, dinheiro, ok. Deu dinheiro de volta. Nunca venderam pneu na Nordstrom. Histórias que fazem uma marca ser conhecida como magicamente, inspiradoramente diferente dos outros. A gente pensa que brasileiro é o único cara que trampa nessa história de troca, né? Mentira. Americano também faz trambique na hora de trocar, tá? Só para vocês terem uma ideia, a Nordstrom troca tudo. Só que, se o cara trocar 5 vezes a mesma coisa, essa é a condição do atendimento. 5 vezes a mesma coisa, não, falei besteira. Se o cara trocar 5 vezes de maneira suspeita, ele recebe uma carta da Nordstrom dizendo assim, ó, posso falar uma coisa para você? Não compra mais aqui não, que você não está satisfeito. E o cara é chamado à atenção de uma maneira hiper elegante e o que eles contam de retorno desse cara é que ele nunca mais volta ou nunca mais faz uma besteira desse tipo. Tá? Ou seja, Deus existe nessa hora, tá? Porque ele nem vai se submeter a ter um cara fazendo esse tipo de bobagem e nem vai, por causa desse cara fazer esse tipo de bobagem, negar essa facilidade de troca para os honestos. Bom, então nós estamos falando de donos de negócio que têm empresas comprometidas via pessoas absolutamente voluntárias e que fazem coisas para o cliente de uma maneira completamente diferente. A Nordstrom tem uma história que é assim, toda pirâmide de empresa tem um dono aqui em cima e aqui embaixo tem a galera. A Nordstrom percebeu que a empresa tem que ser ao contrário, tá certo? Ela tem que ser assim, tá? Vai até meio formato de coração, mas na verdade o dono está aqui embaixo e o seu Nordstrom fala assim, ó, eu estou aqui para dar suporte para o cara que dá suporte, para o cara que dá suporte, para o cara que está lá em cima, que é o cliente. Então ele põe o cliente no topo da pirâmide e faz todo mundo que trabalha na empresa trabalhar para esse cliente. Na verdade, ele faz todo mundo na empresa trabalhar para este cara que atende o cliente. Então, na Nordstrom, tem uma situação que o comprador de uma determinada seção vai comprar produto no fornecedor, leva o chefe de vendas da loja. O chefe de seção da loja, que é um cara que conhece provavelmente mais produto local do que o comprador, fica muito feliz de estar lá compondo mercadoria, ao contrário de empresas que se... Obrigado. Marta, olha, caiu um serviço perfeito. Ao contrário de empresas, querem água, não? Ao contrário de empresas que impõem a mercadoria para a loja sem minimamente negociar se aquela mercadoria é adequada ou não à loja. Então, essas coisas todas são feitas de uma maneira completamente especial. Então, a pirâmide, certo? Tem aqui no meio gente que se considerava antigamente superior ao pessoal da ponta e que agora trabalha para o pessoal da ponta. Eu chamo esses caras, aliás, de heróis da ponta, né? Porque quem não trabalhou diretamente em loja não faz ideia de quanto o cliente é chato em determinadas situações. E o cara que está na ponta é obrigado a ter uns termos lindos, né? Resiliência. Na verdade, o cara tem que ser duro na queda, mas absolutamente duro na queda, se ele quer ser um cara que atende bem ao cliente. Porque eu diria para vocês que pouquíssimos clientes são muito ruins, mas os que são muito ruins prejudicam muito o dia a dia da loja. Beleza, então, no meio do caminho, né, a gente falou que a pirâmide é assim, e tem o cara que atende o cliente. Mas não se esqueçam de que esse cara é o espelho do líder dele. Então, uma das coisas mais sérias sobre construção de atendimento é que esse dono que atende extremamente bem com quem ele trabalha, as pessoas com quem ele trabalha, tem que replicar
esse nível de dedicação às pessoas através do negócio chamado liderança. Aí tem uma discussão, né, recente sobre holocracia, né, que holocracia é, vamos dizer assim, a diluição da hierarquia nas empresas. Ou seja, em alguns pontos aí se diz, esquece o chefe, tá certo? Chefe não serve para nada, liderança é bobagem, deixa a autogestão funcionar. Deu certo isso na Argentina, né? Porque o Sampaoli, né, fez tanta bobagem, né, um líder ruim, que a galera tomou conta do negócio e jogou fora o chefe. Eu diria para vocês que quando houver um chefe desse nível, é melhor não ter. Agora, donos de negócio que querem construir atendimento sabem que quem faz as pessoas que estão perto da ponta se motivarem e se manterem motivados o tempo todo é o tal do líder. Então, o líder tem que ser um cara absolutamente escolhido a dedo e ele, embora tenha que entregar todos os resultados que a marca precisa, tem que cuidar das pessoas. E aí, muito engraçado, né? Porque embora tenha que ter o resultado, tem que cuidar das pessoas, as marcas, as empresas, têm uma loucura que é botar o líder para fazer relatório, cuidar de processo, cuidar de resultado, e não sobra tempo para ele cuidar das pessoas. Eu já passei por isso aí, porque a gente vende projeto de cultura de atendimento. Várias vezes a gente bate na porta e fala assim, o cara fala assim, mas ele vai ter tempo para fazer esse trabalho que você está propondo? O trabalho que a gente propõe é essencialmente rotina de liderança para cuidar de gente. E esse camarada, que é o líder, muitas vezes ele tem que ficar atrás de uma mesa, preenchendo papel, tá certo? Preenchendo papel, ou reportando coisas para a matriz, e a loja fica à mercê de nada, sem liderança. Para que líder? Então aí constrói a holocracia, né? Bota outra coisa, porque aí o cara pelo menos se obriga, ele não conta com que haja um líder. A The Container Store, que é outra loja exemplo de extremo atendimento bacana, ela tem um princípio, tá? Gerentes de vendas não cuidam de administração. Recebem dados de um agente administrativo, um cara que cuida da administração, sobre quais medidas ele tem que tomar na loja ou no lugar que ele trabalha em vendas. O gerente de vendas trabalha com 3 coisas só: produto, gente e cliente. Tá certo? E aí ele sai daquela prisão que ele tem de ficar. Não é prisão às vezes, hein? Às vezes é fuga, porque ele fica lá atrás fazendo papelada, dá muito mais trabalho você estar de frente para o cliente. Então ele fica lá atrás fazendo papelada e foge, entre aspas, mas foge do trabalho mais bacana que poderia fazer, que é cuidar das pessoas que cuidam dos nossos clientes. The Container Store. Tá? Essas coisas são as coisas que vão modelando o que a gente considera importante para fazer um trabalho bacana de atendimento. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês, que eu deveria ou poderia ter feito no começo da nossa conversa, é assim: você compra mais de quem insiste em vender ou de quem te atende melhor? Você compra mais de quem insiste em vender ou de quem te atende melhor? Essa é uma coisa muito, mas muito estranha, né? Porque, apesar de todo mundo ter uma força total de querer insistir em vender, sabe, eu liguei já, Walter Mercado, o cliente compra muito mais de quem atende melhor. A preciosidade de um atendimento maravilhoso é que ele convida o cliente a voltar. Essa aqui eu aprendi há muito tempo atrás, eu falo há muito tempo, não existe cliente fiel. Não existe cliente fiel. Esse papo de cliente fiel é uma bobagem. O cliente normalmente compra em 5 lojas de roupa, 10 restaurantes, etc, etc. Ele compra onde ele quer. Agora, se a gente quer que o cliente dedique mais tempo da vida dele para nós do que para outros, nós temos que atender ele bem. Então, o motivo para qual você faz atendimento, se você não quiser tratar bem as pessoas, se você não tiver a IGP, você deveria pensar nisso. O cliente compra muito mais de marcas que atendem bem. Então, na pior das hipóteses, pragmaticamente, você vai tratar as pessoas bem,
Por quê? Porque elas vão tratar o cliente bem e ele vai voltar. Certo? Esse é um dilema, né? Uma outra coisa que eu vou falar para vocês, que é ponto-chave do que a gente está conversando, é assim, como é que eu remunero, esse é um dilema também, como é que eu remunero alguém para garantir que ele atenda bem continuamente? O que vocês acham? Aí entra a Apple, né? Vocês conhecem a Apple e sabem, se vocês não sabem, eu vou contar para vocês, que a coisa mais bacana que a Apple tem não é o produto que ela vende. Hoje em dia, o produto que a Apple vende, qualquer outra marca vende, a não ser a marca Apple. Mas ela tem uma loja cujo atendimento é espetacular. Vou contar um segredo para vocês. A Apple não paga comissão. Eu já sabia. Tá bom, então eu estou repetindo. Mas por que você está repetindo? Porque isso aqui é extremamente importante. A gente está acostumado a achar que o cliente, perdão, para tudo. A gente acha que o funcionário só se move por comissão. Se vocês pegarem um videozinho do Daniel Pink, que tem no YouTube, RSA Daniel Pink, Dan Pink, Rosa. Ele fez uma pesquisa, que é uma referência para mim espetacular, que fala o seguinte. Olha bem, foi feita uma pesquisa e se motivou com dinheiro pessoas a fazerem trabalho mental. Trabalho braçal, dinheiro funciona. Trabalho mental, quanto mais dinheiro você paga, pior a pessoa performa. Como assim? Pessoas competentes e de boa índole não se motivam só por dinheiro. Elas se motivam, obviamente, para ganhar o dinheiro que elas precisam para viver, e o motivo pelo qual elas acordam de manhã, todo santo dia, com muito gás, muita energia, não tem nada a ver com dinheiro a mais que elas possam receber. Tem a ver com um ambiente bacana, tem a ver com aprender mais a respeito do que elas fazem e tem a ver com autonomia. Se elas trabalharem numa empresa que elas sabem que faz bem para o mundo, já está muito bom. Se elas ganharem competência adicional todo dia, formação, oportunidade de aprendizagem, melhor ainda. Se elas tiverem autonomia, você completa o trio pode chamar da plataforma de competência numa empresa para garantir que a pessoa está dando o máximo que ela pode pela empresa, mas, na verdade, ela está dando o máximo que ela pode por ela mesma. Porque se ela trabalhar numa empresa dessa, ela aumenta a empregabilidade, ela aumenta a capacidade que ela tem de gerar coisas bacanas para o mundo e ela sabe que ela trabalha numa empresa que melhora o mundo e melhora a vida dela. Todo mundo tem essa dinâmica. Eu tive um exemplo uma vez de um amigo meu que trabalhava na Richards e ele contou uma história para mim que era o seguinte: Edilmo, pensa num gerente de loja cujo começo do mês é zero, só ganha variável. Como é que esse cara está em termos de moral, expectativa, ânimo, se ele sabe que ele está devendo tudo naquele momento? O que ele fez? Ele trocou um variável absurdamente variável por um fixo mais uma remuneração de incentivo, só que esse fixo era o quanto o cara precisava para viver. Tipo assim, com esse dinheiro eu consigo viver bem a beça. Olha que loucura. Ele jogou contra o que a maioria das empresas, e olha que ele trabalhava na Richards, que era administrado por um fundo, mas ele conseguiu implementar isso aí. O que aconteceu? A performance dos gerentes, a partir de então, aumentou muito, melhorou muito. O nível de liderança deles, por conta desse conforto, que não é um conforto absoluto de ganhar o que precisa, estava maravilhoso. Aí vem os caras que são céticos em relação a isso e perguntam, mas vem cá, e se o cara não atingir meta? Bom, se ele não atingir meta durante 3, 4 meses, esse cara, com ou sem comissão, é ruim. Tá certo? Ele tem problema. E aí, a não ser que você faça metas absurdas, mas em condições normais, esse camarada
que ganha o que precisa para viver, atinge mais meta do que o cara que trabalha a partir do zero todo mês. Na verdade, a gente tem essa impressão de que o variável exacerbado, sabe, a cenoura, né? O Daniel Pink, no vídeo dele, fala da cenoura. Tá certo? A cenoura é a coisa mais ofensiva para o ser humano, porque você está comprando o ser humano. Um ser humano que trabalha com a mente, assim como o cara lá da Johnson & Johnson que ganhou o relógio e pediu o chapéu, ele não quer ser comprado. Ele não quer que a empresa julgue que ele vai fazer mais trabalho apenas por ganhar dinheiro. Daniel, da Sossox, uma vez falou para mim, pô, Edmundo, pensando bem, essas corridinhas que a gente faz, né? Corridinha é coisa de incentivo para vendedor. A primeira vez que o golfinho vai dar um salto, a gente dá um peixe para ele, ele dá um salto. A segunda vez, 3 peixes. Depois ele não pula mais, porque ele fica meio que achando que ele tem que ganhar 1 milhão de peixes para pular. Ou seja, não é assim que a gente faz peixe pular. A gente não faz peixe pular. O peixe pula porque ele quer. E numa empresa bacana, o cara acorda de manhã e tem orgulho de, ao longo do dia, fazer só coisa boa pela empresa. Atendimento tem esse papel, certo? Colocar coisas boas na empresa. Atendimento é construído, lembra, né, que o cara que atende, normalmente, ele é orientado por vários gerentes internos da empresa que fazem o suporte do atendimento. Outro ponto importante à beça de liderança, além do cara que lidera, o cara que atende, que tem que ser o exemplo dele, são as pessoas que trabalham nas áreas onde vai ser construída a experiência do cliente. Meio de pagamento, logística, compras, todo mundo que está no suporte. Esses caras, minha lição de vida, quanto mais eles ficarem perto da loja, mais eles vão aprender sobre o que realmente conta para a marca. Normalmente você usa o cara da ponta como veículo da marca para o cliente. Experimenta usar esse cara como voz do cliente para a marca. Usa o salário que ele ganha e fala para ele assim, ó, você já ganha um salário? O que você acha que a marca está fazendo? De muito bom ou de muito ruim para o cliente? E ouça esse cara. Chega numa central de atendimento e ouça todo mundo que está recebendo ligações do seu cliente e falando com o seu cliente todo dia para entender o que esse cliente fala. Eles têm um inventário de bobagens que você faz ou de coisas que o cliente faz, ou de coisas boas que você faz para o cliente. Uma experiência que eu tive numa empresa que eu trabalhei, fazendo consultoria, eu não sei se para vocês qual é a pior coisa do call center. Né? Para mim, eu sei o que é. É o tal do protocolo. Você faz uma ligação, o cara fala, tem um protocolo aqui, você quer anotar? Eu sempre falo sim, né? Porque vou destruir a... Aí o cara começa a falar 798, eu ok, 999, 777, 452, 70. Eu já fui pego várias vezes no flagra, né? Que a pessoa fala, você pode repetir? Mentira, eu não anoto nada. Aí uma pessoa de call center virou para mim e falou assim, Edmundo, eu acho que a gente deveria fazer um negócio com o protocolo. Eu, ok. Diz para mim, vamos ver. Coloca o CPF do cara. O protocolo é o CPF da pessoa. Se é a primeira ligação que ele fez, 1. Se é a segunda, 2. Então, o meu CPF é 830, 1 é a primeira ligação que eu fiz. 2, segunda ligação que eu fiz. 3, terceira ligação que eu fiz. Nunca ouvi nada mais prático e inteligente do que isso aí. Quase morri de felicidade quando eu ouvi isso aí. Eu não sei até hoje quanto tempo durou a implementação disso aí, mas que foi implementado foi. Uma coisa de gênio. Gênio não. Gente que está perto do cliente e que, ao invés de só atender o cliente, entende o cliente e leva para a marca coisas maravilhosas que a marca poderia fazer para esse cliente. Isso não tem preço. E vou dizer para vocês, eu já tive experiências na minha vida de implantar milhares de coisas. Os maiores cases de sucesso da minha vida foram ideias que as pessoas que trabalhavam comigo tiveram, me passaram e eu meramente dei voo para essas ideias. Eu raramente tenho ideias bacanas como as pessoas têm. Não é do meu feitio ter ideia genial
assim, todo dia, só se você tiver 1.000 pessoas, porque aí eu garanto que das 1.000, pode ter certeza que aparecem ideias maravilhosas, mas tem que se contar com que essa pessoa que está lá na ponta saiba a respeito do cliente. Vou contar uma coisa importante para vocês. Na grande maioria das empresas nas quais eu trabalhei, a pessoa da ponta é vista como inferior. E isso é um paradigma que tem que ser quebrado totalmente. A Nordstrom, ao inverter a pirâmide, coloca o cara lá em cima. Ele não é gênio acadêmico. Ele é um cara humilde. Só que ele tem uma alma e uma competência para atender cliente que faz com que ele se torne o ente mais importante da empresa. Aí você fala, pô, mas não é exagero? Não, não é exagero. É ele que atende o cliente. Na hora que o cliente precisa de alguma coisa, liga para ele. Bom. Que horas são, Marta? Está na hora já. Está na hora já? É. Entenderam ou não? Então tá bom. Vou repetir para vocês, então. Isso aqui contém a teoria de tudo que eu falei para vocês aqui. Eu só não falei de experiência do cliente aqui porque o nosso último live foi experiência do cliente. Só que não adianta nada a gente falar de experiência do cliente se a gente não trabalhar o ambiente para construir a experiência do cliente. Essa revista que eu estou dando para vocês, chame de revista, e-book, sei lá o que, eu chamava de revista, eu achava bacana, quando ela era física, né? Eu fiz umas 20 mil dela. Tem até jabazinho aqui no meio que a gente faz e tal, mas, na verdade, o que eu mais quis fazer com isso era passar para as pessoas uma cola para elas terem um motivo para dizer dentro das empresas onde elas trabalhavam, cara, preste atenção em atendimento, vamos fazer alguma coisa mais elaborada, não vamos deixar acontecer, porque não acontece. Se a gente parar de falar de atendimento, parar de trabalhar atendimento, ele piora. É uma coisa mais louca do mundo. E eu estava, outro dia, numa empresa que eu adoro trabalhar, e eu falei para eles, né? Por acaso, eu posso falar aqui, porque não tem nada problema. Eu estava na Farm, né? Aí eu falei para eles assim, ó, Farm é fazenda. Fazenda, agropecuária, lembra cultura. Cultura de arar o solo, adubar o solo, plantar, regar e um dia colher. Atendimento é assim. Atendimento dura a vida inteira. Atendimento depende de o que você faz para colher lá na frente. Se você fizer, você vai colher. E lembra disso, ó. Lá no capitalismo consciente está dito que quem faz cresce 10 vezes mais do que o outro. Então não perca a oportunidade de fazer atendimento na sua empresa estruturadamente para que você consiga, tá? Para que você consiga, além de se sentir uma pessoa mais bacana na vida, porque se bobear atendimento é bíblico, né? Trata bem o cara, que ele vai tratar bem o outro, é corrente do bem, tá certo? E além de ser bíblico, você vai ganhar mais dinheiro. Então, bem, baixa o e-book. A gente continua à disposição, nós estamos em todos os canais. Como é que é? Tem alguma pergunta? Agora é hora. Ainda bem que tem a Marta aqui, cara. A Marta enxerga tudo aqui e ela está perguntando para vocês quais são as perguntas que vocês têm. Qualquer um que fizer pergunta aí vai levar uma resposta bacana. Vamos ver se rola. Manda um salve pro Ian. Ian. Salve. Salve, Ian. Coisa boa. Pedir eu faço, tá? Alguma pergunta, alguma coisa? Não é o último momento para se fazer pergunta, não, tá? A gente está nas redes disponível para qualquer resposta que vocês queiram. Às vezes essa conversa assim é meio sóbrio em festa de bêbado, né? Porque eu vou falando as coisas que eu sei da vida e algumas são meio chocantes assim e às vezes demora para cair a ficha, né? Não sei se já foram sóbrios numa festa de bêbado. Até você ficar bêbado demora para caramba. Então, como a gente estuda esse assunto há mais de 25 anos, às vezes a gente solta uma coisa aí, também vai impactar vocês, tá? Ed, uma pergunta. Qual a melhor maneira de atender o atacado?
Qual a melhor maneira de atender o atacado? Atacado, supostamente, é venda para uma empresa, tá certo? Não é isso? Eu falo muito sobre o Shakespeare, né, que começou to be or not to be, né? Aí tem B2B, B2C e tal. Quem vende no atacado, vende para alguém, tá certo? Que não é tão grande, né? Porque normalmente quem vende direto, né? Pensa numa marca que vende direto e tem um atacado. Quem vende direto vende normalmente para marcas grandes. Quem vende no atacado vende normalmente para marcas pequenas. Lembra que essas marcas pequenas são compostas e são de donos. São donos. Esses donos merecem maior respeito. Quanto melhor, quanto mais bem tratados, esses donos forem, mais eles vão dar importância, olha bem, hein? Mais eles vão dar importância para a sua venda e para o seu trabalho. Às vezes, as marcas, com seus galões, né? Eu trabalhei em empresas com nome à beça, maravilhoso, distratam o pequeno. O atacado atende o pequeno, pulveriza o risco das marcas e, para esse pequeno aí, lembra que, olha a outra loucura que eu vou falar para vocês. Quem compra direto não é quem dá lucro. Quem dá lucro é o pequeno. Por quê? Porque o pequeno compra normalmente num valor maior do que o grande. O grande espreme a tua marca para ele cobrar baixo. Então, o que você tem que fazer no atacado? Número 1, perceber que o cara que compra de você é dono do negócio e normalmente muito carente de informação. Se você prover esse cara de informação, além da venda, esse cara vai ficar, não é mais leal à tua marca, mas ele vai dar mais espaço para a tua marca sem exigir, olha bem, sem exigir tanto de verba como o cara que é maltratado exige. Trate bem o cara pequeno. Ele é o cara que dá lucro para a marca. Pode ser que a venda absoluta dele não seja grande, mas esses caras fazem vitrine para as marcas muito mais competentes. E, obviamente, tenha vendedores que entendam isso aí. Pode ser o cara mais humilde do mundo, mas eu lembro todas as vezes que eu trabalhei com atacado bacana, ou distribuidor bacana, ele fazia serviço até melhor do que a marca, né? Porque o distribuidor se vira para entregar na hora, o atacado às vezes se vira para entregar na hora, às vezes a marca, porque ela é cheia de moral, ela leva 5 dias para entregar. E o atacado vai lá e entrega direto. Tinha um amigo meu que andava com mercadoria no carro para fazer pronta entrega quando o cliente precisava. De atacado. Um camarada que trabalhou comigo. É mais ou menos isso aí. De Durval pergunta como é que ele vai ter acesso à revista. Dá uma reforçada aí nas redes, né? Beleza, o Durval está perguntando como é que ele vai ter acesso à revista. Durval, nas chamadas que houve para o live, está lá o endereço, tá? O endereço é bit.ly, tá lá, tá? Não, eu vou falar aqui, mas bit.ly, aquela barra de internet, ebook, AADDIU. Você nunca vai decorar isso aí. Eu deveria ter um negócio aqui escrito, mas não tenho. Mas está aí na chamada do live. Você clica lá, tem um hiperlink, e você vai clicar e vai cair numa página. É só pedir, você vai receber a revista em PDF. Tá certo? Não é uma revista física, mas é em PDF. E aí você pode distribuir para toda a tua equipe, para eles poderem também ler. Pode espalhar para quem quiser, que esse aí é um legado da minha vida, que eu falo assim, se mais gente ler sobre esse assunto, mais gente vai ficar informada e mais gente vai tratar melhor as pessoas que atendem o cliente. Fala que está no link da bio. Da biografia. Tem um negócio que chama link da bio do Instagram, tá? A bio é onde está lá a chamada da... Mas a gente vai postar, pode ter certeza, que quando lá no Facebook, principalmente, a hora que o vídeo for gravado, embaixo do vídeo vai estar lá o link, com certeza. Mesmo para quem odeia Facebook, vai estar lá, dá uma clicada só que vai estar lá. Tem uma pergunta aqui. Quais são as dores do mercado online? Quais são as dores do mercado online? Caramba, mercado online, esse é o assunto da moda, né? Primeiro, o mercado online tem uma dor que é engraçada, que é devolução, né? A maior dor do mercado online é devolução. Estou discutindo com um monte de gente a história do mercado online.
no Brasil, eu passei por a BR Week, 2 dias de feira em São Paulo, foi maravilhosa a feira, e estava lá uma pressão enorme para todo mundo virar multicanal, omnicanal, policanal, sei lá que nome é. E eu falo assim, ó, não é muito fácil, e nem nos Estados Unidos as empresas são omnicanal. São 5. O Walmart não é omnicanal, a Amazon não é omnicanal. Olha a loucura. O Alibaba é omnicanal, o cara da China. Talvez seja ele o único que seja omnicanal pleno. O resto está encaminhando sua vida para. Então, as dores do omnicanal, do canal digital, online, perdão, são assim. É porque agora é engraçado que outro dia eu estava ouvindo que a loja antigamente, a loja online chamava virtual, agora é digital. Tá certo? Então a gente não sabe mais como chamar, mas vamos chamar de online, tá? Primeira coisa, se você não tiver estruturado, você vai atender mal o cara. Eu tenho sido surpreendido pelos melhores atendimentos que eu tenho em termos de online, WhatsApp. Richer Laboratório do Rio de Janeiro, Brastemp Purificador de Água, no online, WhatsApp, você resolve tudo. Então pensa nisso, ó. Você tem que ter os canais que você domine para ser online bom. Se você tiver canal que você não consiga dominar, hoje eu tentei entrar no aplicativo e perguntei para o cara no robô ali no chat, né? Como é que eu entro no seu aplicativo? Ele falou, é só comprar um plano. Aí eu falei, caramba, será que você poderia dar o link do plano? Porque eu estou enxergando não tão bem. Será que você poderia dar o link do plano? Ah, está no site. Bom, aí eu peguei a faca e enfiei, porque, se o cara tá lá, põe o link lá do plano para eu comprar, entendeu? Só que tem esse detalhe. Ele não domina o canal da maneira que ele deveria. Então, assim, eu lembro que a Atacadão do Brás, que é uma loja em São Paulo, foi a primeira vez que eu vi que a dona respondia a todos os WhatsApp dos clientes. Então, a dor do online é você ter um canal que você não domine e cuja resposta para o cliente não seja tão rápida, tão precisa quanto ele quer. Aí, independentemente de ser pessoa ou robô, certo? Esse atendimento vai ser ruim. Melhor você ter uma pessoa só. Eu lembro que eu tinha um call center no Moinho que eu trabalhei, e tinha uma pessoa só que recebia todas as informações do cliente, não eram muitas, tá? Eram, sei lá, 30 por dia no máximo, e ela respondia a partir de uma negociação que ela fazia com o pessoal de dentro do moinho, tudo a respeito daquilo. Era online, mas era um online orientado por uma pessoa. Na época não existia nada disso. Existia, sim, resposta rápida e precisa para os problemas que o cliente queria. Não queira ser omnicanal. Seja cada vez mais canal bom. O canal que você domina, implanta. Senão é melhor não ter. Tem mais uma pergunta. Tenho uma empresa de pet. Como eu faço para crescer nesses segmentos sem comprometer a qualidade? Não sei se já tiveram câncer na vida. Eu já tive, né? E eu aprendi que câncer é crescimento desorganizado de células. Crescimento está associado a piorar 100%. Certo? Se você... Outro dia a gente estava vendo o Sérgio, que é o cara da Pets, né? E ele foi muito preciso quando ele disse que feliz ou infeliz, Pets, né? Você conhece, né? Um cara poderoso, que o crescimento tem que ser muito bem cuidado, e ele não abriu franquia exatamente pelo medo que ele tem de crescer e piorar. Se você não tiver as pessoas certas, lembra que o crescimento depende de dinheiro, depende de um monte de coisa, mas essencialmente o crescimento célula-tronco, que eu falo que não é o câncer, porque o câncer qualquer um faz, né? Cresce e depois morre, cresce e depois morre. É isso que o câncer faz. Muita gente faz isso, cresce e piora, cresce e piora. No caso de crescimento para você, eu digo o seguinte: se você for abrir uma loja, segunda loja, o crescimento da primeira para a segunda loja é o mais crítico da face da Terra, né? A segunda loja tem que ter uma pessoa com nível de comprometimento teu, no mínimo. Ou seja, pode ser uma pessoa que trabalha contigo hoje na loja, que você vai trocar, né? Vai sair da tua loja e vai para outra loja. E aí você fica na tua. Essa o grande segredo de crescer com competência é você ter
Eu estou exagerando, mas ter clones seus que lá na loja façam o seu papel ou melhor que você. Acho que é só. Bom, vamos dormir? Eu queria agradecer de novo vocês, tá certo? Adoraria que a gente conseguisse fazer um live desse toda semana. Vamos tentar. E aí, se vocês quiserem pedir assunto e eu puder fazer, eu vou adorar. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima. Meu amor, me ajuda aqui. Encerrar? Uhum. Salvar, né?